Olá, meus irmãos, mais uma vez aí, graças a Deus. Espero que esteja tudo na paz do nosso Senhor, né? Apesar das nossas tribulações aí do dia a dia. Vamos continuar aqui, né? Com 2 Coríntios, capítulo 7 e 8. Aí a gente vai ler 2 capítulos hoje, porque já está acabando esse livro. Aí o próximo eu faço o 9 e o 10. Não. Desculpa, irmãos. Não, tá certo. 2 Coríntios 7 e 8. Aí o próximo eu faço o 9 e o 10. E deixo o 11, o 12 e o 13 por último. Porque o 13 é bem pequenininho. Então 2 Coríntios capítulo 7 e 8. Né? Mostrando aqui que nós somos cartas vivas de Deus. Né? Cartas vivas de Deus. Né? E Paulo, sendo uma carta viva de Deus, vamos dizer por assim, né? Escreveu essa carta, né? Mas o que transcende é o que vem de nós, não do homem, né? Porque o homem aqui é falho, né? Se nós não fôssemos falhos, Jesus não viria nos resgatar, né? Então, eu vou ler aqui na minha versão mais atual, né? 2 Coríntios 7 e 8. Portanto, queridos amigos, por termos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que pode contaminar o corpo ou o espírito, e esforcemo-nos para nos tornarmos completamente santos por reverência a Deus, né? Abram o coração para nós, não enganamos, corrompemos, nem exploramos ninguém. Não o digo para culpá-los, pois já lhes disse do lugar que tem em nosso coração, que vivemos juntos, quer morramos, estou muito confiante e orgulhoso de vocês. A despeito de todos os problemas, vocês me encheram de encorajamento e eu transbordo de alegria. Diz Paulo, né? Quando chegamos à Macedônia, não demos descanso ao corpo. Ao contrário, enfrentamos todos os tipos de dificuldades. Discussões com os de fora, apreensões com os de dentro. Deus, porém, o encorajador dos abatidos, nos deu ânimo com a chegada de Tito. Entretanto, não foi apenas sua chegada que nos encorajou, mas também quão animado ele se encontrava por causa de vocês, quando contava sobre o seu desejo de ver-me, sobre quão entristecidos vocês ficaram pela minha situação e sobre o zelo em defender-me. Essas notícias me deixaram feliz. Se minha carta lhe causou algum desconforto, não nutro nenhum arrependimento, ainda que eu tenha lamentado antes. Percebo que a carta os entristeceu por um curto período. Agora me regozijo não apenas pelo sofrimento infligido, mas pelo fato de a dor lhes ter trazido de volta para Deus, porque vocês a suportaram de forma que agrada a Deus, de modo que vocês não foram feridos por nós. Suportar a dor do jeito que agrada a Deus produz o abandono do pecado e a volta para Deus que conduz à salvação. Olha, vou repetir de novo aqui, irmãos. Versículo 10. Suportar a dor do jeito que agrada a Deus. Interessante isso aqui, né? Produz o abandono do pecado e a volta para Deus que conduz à salvação. Versículo 10. Não há remorso nisso, mas suportar a dor da forma do mundo produz morte. Dá uma pausinha aqui para falar, né? Tipo, Paulo está dizendo aqui, né? Como ele já falou em outras cartas, como Deus mostrou para ele, né? Mostra para nós. Se a gente suporta as coisas por estarmos em Cristo e sermos se meter na vida dos outros, entende? Isso que ele tá falando. Perdemos a cabeça, briguemos com alguém, espanquemos alguém, vamos sofrer um processo, pô, que sofrimento, um momento meu, que ele tava errado, não interessa. Por isso está escrito que a gente tem que sofrer o dano. Se a gente fizesse o que o Senhor nos orienta, a gente não passaria por isso, né? E é o que eu falo aqui nos vídeos. Não é porque você não vai ser salvo, é muito pelo contrário, é porque você já foi salvo que você tem que perdoar, porque você é perdoado que você tem que perdoar, porque você é amado, você tem que amar, essa obra não é sua, mas você vai errar? Vai, mas cuidado, meu irmão, cuidado, porque aquilo que você faz vai trazer consequência, o que você plantar você vai colher, entendeu? No sentido de obras, né? Mas a gente não é salvo pelas obras.
gente é salvo pela fé. Então, você fazendo bem ou mal, você é de Cristo. Mas se você fizer o mal, você só vai causar sofrimento, dor. E isso pode lhe dar prejuízo, tanto espiritual, como emocional, como físico, entende? E se você continuar nisso, você vai ficar estacionado, entende? É isso que Cristo, é isso que Paulo está falando. Se você suportar a dor do jeito que agrada, pô, sofri o prejuízo, sofri o dano, mas o que Jesus faria? Entendeu, meus irmãos? Mais ou menos por aí. Mas Deus esclarecerá cada um de nós. Então vamos ao versículo 11 do capítulo 7. Olhem apenas para o produto da forma pela qual lidaram com a dor. Que diligência, disposição para recomeçar, indignação, medo, desejo, zelo e prontidão para acertar todas as coisas. Em todos os pontos relativos a essa questão, vocês se mostraram irrepreensíveis. Dessa forma, ainda que eles tenham escrito, não o fiz por causa de quem enganou ou de quem foi enganado, mas para que diante de Deus vocês pudessem perceber por si mesmos que profunda é sua devoção para conosco. Essa é a razão pela qual fomos encorajados. Além do nosso encorajamento, tivemos a alegria maior de ver a felicidade de Tito, porque todos vocês lhe deram paz de espírito. Eu lhe falava muito bem a seu respeito e vocês não me fizeram passar vergonha. Ao contrário, tudo o que lhe disse é verdade. Por isso a confiança demonstrada a Tito provou ser verdadeira. E a afeição dele por vocês é sempre maior quando se lembra da sua prontidão a obedecer e do modo reverente e respeitoso com que o acolheram. Alegro-me por ter confiança plena em vocês. Capítulo 8. Agora, irmãos, precisamos lhes contar sobre a graça concedida por Deus às congregações da Macedônia. A despeito das provações, e mesmo sendo muito pobres, sua alegria sobejou na riqueza da generosidade. Digo-lhes que eles não contribuíram apenas de acordo com suas possibilidades. Eles deliberaram-se contribuir com muito mais do que poderiam. Eles nos imploraram e pediram que lhes concedêssemos o privilégio de participar desse serviço prestado ao povo de Deus. Além disso, eles não o fizeram da forma que esperávamos. Dedicaram-se em primeiro lugar ao Senhor, isto é, pela vontade de Deus a nós. Tudo isso nos compeliu a solicitar a Tito que trouxesse a mesma dádiva graciosa para ser completada por vocês, porque ele já lhe dera início. Do mesmo modo que vocês se destacarem em tudo, na fé, em palavras, conhecimento, na diligência multiforme e no amor por nós. Destaque-se também nessa dádiva de contribuir, né? Dando mais uma pausinha aqui, muitos vão achar que Paulo está falando no sentido de apenas, né? Apenas, porque eles deram daquilo que tinha. Mas o que Paulo está falando nesse sentido é espiritual. Tá entendendo? Não é, vou mexer aqui na minha economia. Não é isso que Paulo está falando. Em todos os sentidos, podia ser... o que Paulo está dizendo é que o que valeu é aqui dentro, ó, entende? Ainda se fosse uma maçã, o cara tivesse só 2 maçãs, uma tá mais ou menos e a outra tá boa, mas ele chegasse, pô, o irmão lá não tem nada, eu vou dar essa maçã boa para ele, porque eu não ia querer, qual é que eu preferia, a boa ou a mais ou menos? Se eu fosse escolher a boa, então eu vou dar boa para ele, entende? É isso que Paulo está falando, não tem relação com o dinheiro, não é uma obrigação. É que eles fizeram de prontidão, espiritualmente. Continuando aqui, no versículo 8, não lhes ordeno nada, apenas contrasta o caráter genuíno de seu amor com a diligência alheia, viu? Paulo confirmando o que Deus mostrou para mim, que é o que ele estava falando aqui. Ele repetindo o versículo 8, não lhes ordeno nada, isso não é obrigação, apenas contrasto o caráter genuíno de seu amor com a diligência alheia, né? Com aquilo que o próximo tá privado, vamos dizer assim, tá passando, tá, entende? Falto. Porque vocês sabem, versículo 9, que quão generoso foi nosso Senhor Jesus, o Messias, por causa de vocês. Ó, ele se tornou pobre, apesar de ser rico, para que fossem enriquecidos mediante sua pobreza espiritual.
Como disse, apenas dou minha opinião referente ao assunto. Há um ano vocês não foram só os primeiros a agir, mas os primeiros a desejar fazê-lo. Agora seria proveitoso terminar o que começaram, a fim de que sua disposição para dar início ao projeto seja equiparada pelo desejo de completá-la, mediante a contribuição de acordo com o que tem. Se a disposição de contribuir existe, a aceitação da dádiva será avaliada pelo que vocês têm, não pelo que não tem, né? E nem hoje em dia, né? Quem tem sugando quem não tem. E se não tem como, ainda tem que ter, né? Aliviar o sofrimento alheio não lhes deve causar nenhuma dificuldade, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Nesse momento, o que lhe sobra pode ajudar a quem passa por necessidade, é o que está sobrando, para que quando passarem por necessidade, a plenitude alheia lhes possa ser de ajuda. Desse modo, a reciprocidade, né? No caso, assim como vocês também gostariam de receber, e se Deus quiser, os verdadeiros irmãos estão aqui para suprir também você. Não é o que acontece, né? Por isso que... Bom, vamos continuar aqui. Versículo 15 do capítulo 8. Como diz as escrituras, quem juntou muito, nada teve de extra. E quem juntou pouco, não teve necessidade de nada, mas todo mundo ficou igual, é isso que quer dizer. Tem mais, deu, pá, todo mundo ficou, ninguém passa necessidade, mas todo mundo tem o que precisa, nem mais nem menos, que deveria ser, né? Agradeço a Deus tornar Tito tão dedicado a vocês quanto a nós, porque ele não só respondeu à nossa exortação, mas por ser dedicado se dirige a vocês por iniciativa própria. E com ele enviamos o irmão cujo trabalho pelas boas novas é elogiado em todas as congregações. E não só isso, ele foi designado pelas congregações para viajar conosco, a fim de podermos ministrar essa obra de caridade, que dará glória a Deus e demonstrará a nossa disposição de ajudar. Nosso objetivo em tudo isso é mostrar que nossa conduta ao lidarmos com essa grande soma é irrepreensível, porque nos esforçamos para fazer o que é certo, e não apenas aos olhos de Deus, mas também à vista de outras pessoas. Com esses dois irmãos, segue outro, cuja diligência foi testada muitas vezes e de formas diversas, mas que agora está mais aplicado pela grande confiança de vocês. Com relação a Tito, ele é meu companheiro que trabalha comigo a favor de vocês. E os outros irmãos são enviados para congregações e trazem glória ao Messias. Dessa forma, o amor que demonstrarem por esses homens justificará nosso orgulho por vocês e por eles, e por meio deles, pelas congregações que os enviarem. Então, meus irmãos, capítulo 8, capítulo 7 e 8, 2 Coríntios 7 e 8, desculpa. Então, Paulo continua aqui falando, aqui ele está exortando os irmãos e continua aqui falando agora do fato de contribuir, né? Muitos pregadores usam essas passagens de contribuição, e eu quero falar uma passagem aqui referente ao dízimo. Pois bem, muita gente vai discordar comigo, mas quando Jesus, o dízimo, foi algo destinado aos judeus, que tinham um templo, e tinham que manter aquele templo. Então Deus fez um... Mas Jesus não falou, rasgou o véu, o templo é nós. E aí, os pregadores, como eu já vi, eles mostram para as pessoas, o dízimo está aqui no Novo Testamento, Jesus fala do dízimo. Só que aquela passagem que Jesus está falando, ele está repreendendo os judeus. Ele está falando para os judeus, vocês fazem, ai de vós, né? Vocês, então, olha só, presta atenção, meu irmão. Olha só, porque quem me mostrou isso foi Deus também. Olha só, vocês dão o dízimo, tal, e a hortelã, e fazem o certo. Os judeus. Ele não falou Assembleia de Deus, Adventista, os apóstolos. Tanto é que Jesus, até o imposto, perguntaram por que não... Só que, se eu não me engano, esse imposto era do templo. Não estou bem lembrado. Não é o imposto do César, porque provavelmente tinha que dar na marra. Não interessa.
Realmente Jesus era obrigado a pagar. Mas eu acho que é algum imposto do templo. Quando eles perguntam para Pedro, eu não estou bem lembrado, por que vocês, tu e Jesus e vocês não pagam imposto? Acho que é do templo, se não me engano. Aí Pedro ficou com aquilo na mente, chegou lá na casa onde ele estava, no lugar onde ele estava, e Jesus já sabia, né? Ô Pedro, os governantes desse mundo, os seus filhos, eles pagam imposto, né? Não, eles são isentos, eles não precisam pagar. Pois bem, nós também, que nós somos filhos do dono do mundo, que não pagar imposto. Isso aqui é do nosso pai, que Jesus está dizendo. Mas para não haver escândalo, e nem também briguinha, vamos dizer, que Jesus não é de divisão, não tá nem aí para provar que ele estava certo. Então Jesus falou, vai lá, pesca um peixe, dentro dessa boca do peixe tu vai achar a moeda lá que vai pagar o meu e o teu. Mas eu acredito que Jesus fez mais para não dar escândalo até pro próprio Pedro, que ficou ali, pois é, o meu Jesus, né, achando que Jesus era... Mas Jesus explicou para ele, mas falou, é para não haver escândalo para ti, para eles lá, vai lá. Então, meus irmãos, é o que eu falo aqui. Se você congrega uma igreja, um lugar de reunião, e vocês chegaram num acordo, dá seu dízimo, beleza. Você faz para Deus, mas não é uma obrigação. E Deus não vai te dar porque você deu dízimo, e se você não der, isso aí não existe, tá? É que naquele tempo, Deus sabia que aquelas pessoas não... Quando ele estava lá fazendo o templo, como é que vai manter aquilo lá? Como é que vai separar homens para o sacerdócio, para eles comer e viver lá dentro do templo, onde o outro não pode, se o cara vai ter que trabalhar na carpintaria, vai ter que sustentar a família, vira bagunça. Então, ele separou aqueles homens e falou, ó, a carne, tal. Não, sei, não me lembro corretamente como é que é, mas uma parte daquela carne ia pro sacerdote, entendeu? Para os caras aqui do templo comer. E tinha o dízimo de tudo que tem, não necessariamente dinheiro, mas depois virou dinheiro, e assim vai. Então essa é mais uma questãozinha, né? Mas quando Jesus fala que eles mostram, tá aqui no Novo Testamento, Jesus falou lá. Jesus estava falando para os judeus. E Jesus não tinha ressuscitado ainda e rasgado o véu. Então ele estava falando para os judeus. Porque Deus não mandou ninguém aqui no Brasil construir templo, né? Macedo está construindo lá para os anticristos dele lá. Mas ninguém mandou ele construir, ninguém mandou Valdemiro construir, ninguém mandou Giuseppe Smith construir, ninguém mandou sede, pastor presidente, assembleia, ninguém mandou construir isso. A única coisa que Jesus mandou foi, vão e façam discípulos por todo o mundo. E Paulo está falando aqui, o contribuir que Paulo está falando, Paulo não está porque eles puxaram e deram. Isso aí um monte de gente faz. Usa até, pega a câmera aqui, ó, tô dando. O que Paulo estava falando é que o sentimento de misericórdia, de amor ao próximo, de ver alguém padecendo e, pô, tá sobrando uma laranja. Pô, eu paguei umas contas, sobrou, que nem a viúva pobre, sobrou a moedinha aqui, ou ao contrário, a viúva até botou tudo que tinha, ela preferiu não comer, mas ela sabe que alguém precisava comer, ou alguém, servos do Senhor. Mas o que está falando aqui é o aqui dentro, é o contribuir aqui dentro, entendeu? Eu quero contribuir. Você trabalha num lugar que você é assalariado, você é cristão, mas você chega e olha, pô, cara, eu trabalho no caminhão do lixo, velho. Pô, aquilo não é emprego. O cara me paga merreca, ainda quer exigir. Mas você, sendo de Cristo, você devia pensar, pô, eu sou pago pra fazer isso aqui. Tá bom, meu salário, vamos dizer, né? Mas nem vamos se comparar. Eu tenho meu salário e tal, pá, apertado. Mas a empresa
que eu posso fazer para contribuir? Eu não vou deixar meu parceiro de trabalho que ganha que nem eu fazer tudo por mim. Eu não vou tornar a nossa jornada diária de trabalho um inferno. Pô, cara, isso aqui não é serviço pra nós, né? Entende? Tudo é aqui dentro. É a gratidão. Ô, Senhor, obrigado por eu conseguir esse emprego no caminho do lixo. Obrigado porque eu passei da experiência, mano. Obrigado porque o meu salário tá garantido. Entende? Esse é o coração que Paulo tá elogiando ali. Não, eu vou contribuir porque hoje eu não tô precisando, mas tem gente que tá. Hoje tem dinheiro aqui para contribuir, ou talvez eu tenha maçã, como eu falei aqui, ou talvez eu tenha uma camisa que eu não uso mais e tá lá mofando, e às vezes é só de preguiça a gente não se desfaz, né? Não. Eu vou falar para vocês, irmão. Eu sou um cara que, com a graça de Deus, quem supre a minha necessidade é Deus. Mas eu não vou falar para vocês que como eu falei aqui, eu resolvo meus problemas. Não boto no jornal, não. Mas muitas vezes Deus mandou pessoas me ajudarem. Mas vem dele. E essas pessoas nem sempre, a maioria das vezes, nem foram ditos. Igreja. Não, esses aí, a maioria desses líderes que tá aí não vem nem perguntar como é que tu tá. Só pra vocês terem uma ideia, eu não vou... eu tocava bateria. Não vou falar qual é a denominação. Mas eu já toquei em 2. Teve um que eu juntei o grupo, que eu fiz, né? Na época que eu... isso aqui é... Mas aí antes de Deus me mostrar, né, as coisas. Mas, outro assunto. E... dei dízimo, né? Como eu falei, foi Deus que me mostrou. Por eu saber, por estar começando na minha caminhada. Me botaram cargas que não existem. E até hoje, meus irmãos, até hoje, nenhum deles nunca chegou pra mim. Cara, tô precisando de alguma coisa. Cara, aqui em casa são 4 crianças. Cara, tu tem umas roupas sobrando. E eu já ganhei coisa assim. Ganhei do patrão meu. Não tô aqui botando pra engrandecer o cara, mas só pra mostrar como Deus... E meus empregos, graças a Deus, eu nunca fiquei sem emprego. Entende, meus irmãos? Graças a Deus, se eu saio do emprego, já tenho outro. Se eu saio do trabalho, eu tenho outro. Fora que eu tenho uma profissão, não é uma profissão bem rentável, mas a gente se vira nos 30. Então, tudo isso provém de Deus. E eu só tenho a agradecer. Foi pessoas que, quando eu precisei, falaram, não, a vaga é tua. Foi pessoas que, quando eu precisei, não, eu tenho aqui um negócio que eu nem pedi, né? A coisa que eu pedi é emprego, mas primeiro eu peço pro Senhor e vou atrás. Entende, meus irmãos? Então, o que eu quero dizer pra vocês é assim, ó, a tua necessidade e a minha não é internet, não é Netflix, não é... A palavra diz que tendo o que comer e o que vestir, tá mais que bom, mas acima de tudo, o nosso verdadeiro alimento é Ele. Deus sabe. Às vezes tem gente que tá aí, cara, eu sou um homem de Deus, faz 3 dias que eu não como. Aí vai chegar amanhã, você vai comer. Deus sabe até quantos dias. Jesus ficou 40 dias. Deus sabe até onde você pode ou o que você não pode. Não é porque o sistema fala que... Tô dando um exemplo aqui. Que é 3 refeições no dia que... Tá entendendo, meu irmão? Deus sabe que você necessita. Na verdade, hoje em dia, nós na sociedade somos tudo príncipes e princesas, né? Materiais. E ainda reclamamos de barriga cheia. Reclamamos do frio em frente ao aquecedor e do calor em frente ao ar-condicionado. Morremos de sede na beira do mar. Ou na beira do rio, né? Mas é assim, meus irmãos. O importante é aqui, ó. Quem supre aqui é o Senhor.
Entende, meus irmãos? E Jesus mesmo, o próprio Jesus, teve momentos que deram comida para ele, deram casa para ele dormir nas caminhadas. Ele não disse não. Ao mesmo tempo que tinha vezes que ele só falava, vou hoje ficar na tua casa. Ah, não. Não? Então tá, beleza. Pensei que tu veio aqui ouvir, porque pensei que tu tinha entendido que nós somos irmãos. Dando um exemplo, né, irmão? Outras vezes vieram mulheres que... Ó, comida aqui pra você. Ó, passa a ficar lá em casa hoje. Falei com meu marido. Enquanto estiver em Jerusalém, pode dormir lá no celeiro. Jesus diz amém. Assim como Jesus nunca deixou de fazer o serviço dele, trabalhar, ser carpinteiro. Nem os apóstolos, né? Eles tinham os negócios deles. Ou eram empregados. Então eles tratavam dos seus assuntos. Mas com aquilo que tinha, eles se davam. Então, meus irmãos, é isso. Deus abençoe em nome de Jesus, né? Aqui a carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade não é de Paulo, é de Deus, através de Paulo. E aí essa carta junta com essa, mas a fonte é lá, porque nem eu, nem Paulo somos nada. Mas quem é Cristo. Se não for Cristo, esse livro aqui não é nada. Mas é sobre Cristo, o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo está aqui. Entende, meus irmãos? Estava nos homens que escreveram. Entende, meus irmãos? Então aqui está as qualidades, os defeitos deles para mostrar que eles não são, mas que Deus era com eles. É igual eu, estou aqui para mostrar meus defeitos. Não sou perfeito, erro todo dia, mas já fui perdoado em Cristo Jesus. Até chegar dia perfeito e que não tropeçarei mais em pedra alguma. Porque eu tropeço e não tem como eu levantar, mas quem me levanta é Cristo. Então Deus os abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus, e um abraço.